Olá! O problema de colocar pilares nas quinas. Existe uma ideia de concepção estrutural que os pilares vão ser colocados em todas as quinas, o que tecnicamente facilita muitas vezes equilibrar eles com vigas do dois eixos, entre os fatores, mas isso cria um problema grave na concepção estrutural. Por quê? Porque basicamente eu despadronizo todas as cargas dos pilares, além de ter vigas muitas vezes mais pesadas. Eu vou demonstrar isso aqui com um pilotis, ok? Tá? Para demonstrar o pilotis, imaginar um pilotis assim, ó, onde eu tenho um quarto aqui do lado esquerdo, um quarto do lado direito, sala e cozinha aqui. E aqui nessa quina aqui tem um banheirinho e aqui é a escada, ok? Só para demonstrar. E embaixo a mesma coisa, só que espelhado. Imaginando um prédio que eu tenho pilotis mais 3 ou 4 andares acima, só para demonstrar a situação. Tá? Um pilotis de um prédio tem uma questão específica, que eu tenho cargas gravitacionais bem pesadas, onde isso é bem nítido esse problema, ok? Então, primeira coisa, a gente consegue ver que essas vigas centrais estão falhando. Por quê? Você vai falar, tá, mas é um vão pequeno e tudo mais. Ok, estou falando de um vão aqui dessas vigas tipo de 4,40, com uma viga de 25 por 50. Você vai falar, uma viga grande? É, mas lembra que toda viga de um pilotis é uma viga de transição, quando é um pilotis de alvenaria estrutural. Então, essa viga, mal bem, ela tem esforços pesadíssimos. Tipo, essa viga aqui, ó, ela está com um momento de 20 toneladas-força-metro no negativo, 19,9 positivo, então ela está falando de um momento na ordem de 20 toneladas-força-metro. E se eu tenho um momento na ordem de 20 toneladas-força-metro, eu tenho que armar as vigas como se fosse 20 toneladas-força-metro. Para piorar, eu tenho uma discrepância gigante nas cargas, ok? Então foi colocado um pilar onde tinha uma quina, onde tinha um final de parede, onde tinha viga pesada, e o que aconteceu foi o seguinte, só para demonstrar uma situação com carga permanente. Claro, o vento também não vai modificar tudo mais, sobrecarga tudo mais, sim, mas vai ser na mesma proporção. Então eu demonstrei com carga permanente. Bom, o que acontece aqui, ó? Esse pilar bem na quina tem 18,8 toneladas. O pilar do lado tem 36. Então eu estou falando tipo o dobro de carga de um pilar para o outro. Tá? E dois pilares próximos. Quando eu tenho isso, o que vai acontecer é que eu vou ter os pilares ou com uma fundação diferente, tá? Tecnicamente eu poderia fazer esse pilar aqui, quem sabe, com uma estaca, esse aqui com duas estacas? Sim, mas o problema é, se esse aqui, ao invés de fazer esse aqui com uma estaca de 50, tem que fazer com duas estacas de 30 ou uma coisa do tipo, vai ficar uma fundação mais cara. Além disso, nunca consegui padronizar todos os pilares aqui, ó, porque eu estou pegando dois pilares. Mas quem sabe aqui embaixo parece, ó, 52 toneladas, 45 toneladas, 54 toneladas, e eu tenho uma discrepância geral dos pilares. Eu tenho que fazer, ou um pilar tem estaca de 30, um tem estaca de 40, tem estaca de 50, tem estaca de 60 e outro tem estaca de 25 e a profundidade tem que ser diferente, e daí eu viro uma salada na obra e fica difícil a execução, fica muito mais caro porque eu tenho que mobilizar mais equipamento, ok? Se eu for trabalhar com uma estaca, sei lá, hélice ou Strauss, o fabricante fala, eu tenho uma máquina disponível agora de hélice de 40. Vai lá, eu faço estacas, furo de estaca de 40. Eu tenho uma estaca que tipo, eu tenho um pilar que tem 55 toneladas, eu tenho que fazer duas estacas, ou fazer uma estaca, ok, uma estaca de 40 consegue suportar 54, se ela ser o suficiente, mas eu vou fazer para a mesma estaca de 40, colocar uma carga de 8 toneladas, vai dar recalque diferencial, não dá? Eu tenho uma despadronização muito grande nessa obra, porque foi colocado pilar em todas as quinas. Como que é possível resolver isso, evitando esses problemas aqui? Basicamente, a gente vai ter que violar, tem uma lei que algumas pessoas inventaram, que tem que colocar pilar em toda a quina. A gente vai ter que violar essa lei totalmente, ok? A gente vai fazer o quê? A gente vai deslocar os pilares, colocando eles em sentido às cargas. O que vai acontecer quando a gente faz isso? Número 1, a gente vai ter digamos, os pilares com cargas mais padronizadas. Então, o pilar tem menos carga, eu jogo ele, eu desloco ele para ele pegar mais carga. O pilar tem muita carga, eu puxo outro pilar para perto dele para eles dividirem essa carga, ok? E eu consigo padronizar a estrutura e a fundação da obra, ok? Para demonstrar aqui, eu vou criar algumas outras limitações. Primeiro, vamos imaginar que eu vou ter fluxo de carro nessa obra, ok? Tá? Então, eu não posso colocar pilar à torta e à direita. Digamos que eu vou ter, ó, aqui, eu posso colocar pilares só em cima dessas linhas aqui, tá? Porque vai ter, digamos, os carros vão entrar por aqui, vão ter vagas de garagem aqui, eu não posso bloquear essas vagas de garagem. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? A questão aqui é o seguinte, aqui eu tenho 4 pilares desse lado esquerdo, desse lado direito eu tenho 6 pilares, aqui está o primeiro problema, tá? E interno eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pilares, o que não faz sentido, tipo, eu tenho
6 pilares num canto, 4 no outro e 5 no meio, baseado em lançamento de quina, quantas quinas tem. Ah, mas tem um banheirinho num canto e não tem mais quina. Não faz sentido isso. Tá? Seria muito mais eficiente eu padronizar primeiro. Já que eu tenho 4, 9, 14, 20 pilares, quem sabe 4 pilares nas pontas e 6 no meio de cada linha, então 4, 6, 6, 4, daria uma padronização, uma eficiência bem maior, porque eu teria mais pilares no meio, onde eu tenho carga maior. Essa é a primeira questão. E de outra questão é eu deslocar para não deixar as peças na ponta. Por quê? Bom, lembra aquele momento que eu destaquei de 20 no força-metro? Pois é, essa é uma concepção. Agora eu vou demonstrar uma outra concepção com a mesma quantidade de pilares, só que seguindo a regra de não colocar pilar na quina, porque não existe uma lei que diz que tem que colocar pilar na quina. Ok? Essa é outra concepção agora. Bom, o que aconteceu aqui? Ó? Basicamente, nesse caso, eu não tenho quase nenhum pilar em quina. Tá? Na verdade, quina mesmo não tem nenhum pilar. Tá? Tirando esses 2 pilares aqui, ó, tá? Mas o restante, os pilares estão, e esses 4 na verdade, os outros estão deslocados das quinas. Ok? As cargas são iguais, mas estão deslocados. Primeira coisa que vai acontecer, eu desloquei o pilar muito? Não, desloquei esses pilares pouco. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, lembra aquela viga que eu tinha visto que tinha 20 kN/m? Pois é. Eu desloquei um pouquinho e gerei 7 kN/m negativo. Nossa, que horrível, 7 kN/m negativo, negativo é ruim. Não, porque o momento fator que eu tinha, tipo, de 20 kN/m positivo, ó, estava 19,9 positivo, foi para 9 no positivo. Estava 20 de negativo, foi para 11 de negativo. Desloquei o pilar um pouco mais para cá também. Por quê? Porque aqui tinha um pilar com menos carga, aqui tinha um pilar com mais carga. Eu aproximei eles e esse aqui vai pegar um pouco da carga. Entendido? Tá, então só para demonstrar o que eu fiz exatamente, como que foi o meu deslocamento dos pilares. Ok? Foi esse deslocamento aqui, ó. Em amarelo, pilar antigo, azul, pilar novo. Então, primeira coisa que eu fiz, os pilares que estavam nas quinas, eu desloquei. E olha o que aconteceu com esse pilar. Ele tinha 18,8 e ele foi para 26,3. Nossa, que horrível, aumentou a carga. Não, porque carga não aumenta, carga reduz. Essa diferença de carga, essas 7,5 toneladas que esse pilar está pegando a mais, ele tirou de outro pilar. Ok? Não tem como surgir carga a mais do pilar, não. Tá? Esse pilar desloquei um pouco para cá e mantive a carga. Ok? Não é questão de manter, não é um problema, tá? Mas eu padronizei aqui. Ok? Esse pilar também eu joguei para cá, eu estava com 19, foi para 26. Tá? Esses pilares aqui, ó, inclusive faltou puxar uma linha aqui, tá? Mas esse pilar foi para cá. Tá? Eu subi ele. Por quê? Porque ele tinha 52 toneladas e foi para 35. Ele subiu e mandou carga para outro pilar. Tá? E aqui do lado direito, ó, então, esse pilar que veio para cima, eu veio para baixo, desculpa, o amarelo veio para baixo. O que aconteceu? Ele ficou com a mesma carga, só que esse pilar que estava numa quina, que tinha outro pilar próximo, eu joguei para o meio, onde ele importava. Então eu fiz uma linha de 4 pilares aqui, 6 aqui, 4 pilares aqui. O que aconteceu nas cargas? Bom, antes eu tinha carga variável nessa obra, sendo a menor carga, tipo, estava o quê? Estava 8,4 toneladas e eu tinha a maior carga chegando tipo 54 toneladas. Então eu tinha uma variação gigante de cargas aqui. O que aconteceu agora? Bom, o pilar com a menor carga tem 26. Ok, então ele tem mais carga, não tem nenhum pilar com pouca carga. Não, ele tem mais carga. Tá? E o que aconteceu com o pilar com maior carga? Ele tem 38. Ok, tem uma variação ainda? Sim, mas 38 para 26, você vai pegar a calculadora aqui, ó, 38,77 dividido por 26,31. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive uma variação de 47%. Antes eu tinha uma variação de quanto? Tinha uma variação de 54,68 dividido por 8,45. Eu tinha uma variação de 547%. Então, tem 47 contra 547, não tem nem como comparar uma diferença dessas. Ok? E daí, agora sim, primeiro, eu vou ter basicamente todos os pilares padronizados, porque os pilares vão ter cargas similares. Eu não vou ter um pilar de 54 toneladas que eu tenho que fazer maior, ou de 8,45 eu tenho que fazer menor, não. O pilar mais leve tem 26 toneladas, o pilar mais pesado tem 37, eu posso trabalhar com a seção similar, a mesma seção para todos esses pilares. Ok? Tá? E o que aconteceu com as vigas? Bom, os momentos fletores reduziram. Por quê? Porque eu criei mini balanços. O que acontece quando a gente gera balanços? Número 1, quando eu gero um mini balanço, quando eu desloco o pilar para dentro da obra, número 1, eu reduzo o vão. Só isso já é uma vantagem gigante. Pô, eu reduzi o vão. Ok? A diferença é pequena. Não, tá? Se eu tinha um vão, vamos já que eu tinha um vão, sei lá, de 5 metros,
tá? Vou dar um momento fator para 5 metros, 5 vezes 5, só com umas 2 toneladas, ele tinha um momento fator tipo de 6 toneladas/força-metro. Se eu reduzo o vão para 4 metros, 4 vezes 4, vezes 2 sobre 8, eu tenho 4 toneladas/força-metro. Eu reduzi tipo, em mais de 50% o momento. Tá? Na verdade, reduzir tipo em 4 sobre 6,25 no caso, né? Vai reduzir em 36, ou seria, se fosse um aumento seria mais de 50, mas reduzir 36% do momento. Só que agora entra uma questão, não tem um balanço? Sim, eu tenho um balanço de 1 vezes 1 vezes 2 sobre 8, né? Eu tenho um balanço, 1 vezes 1 vezes 2 dividido por 2, no caso, vai dar um fator de 1 tonelada/força-metro, e esse negativo que eu gerei vai reduzir o positivo, ok? Então, na prática, eu reduzi mais ainda os momentos. Entendido? Então, balanços, eles aumentam eles criam negativos que reduz positivo. Eles reduzem o vão e, consequentemente, eles aliviam a estrutura. Tanto que as vigas aqui, ó, lembra aquela viga que estava falhando, estava com um resistor pesado? Pois é, essa mesma viga agora, se for pensar na flecha dela, ó, tá menor, tipo 2,6 milímetros, ok? Ela é mais tranquila. Claro, ainda é uma viga de taxa de aço pesada, porque é uma transição, mas eu posso otimizar isso aqui mais tranquilamente, porque os momentos, tipo 11 toneladas/força-metro, 10 toneladas/força-metro, eu não tenho 20 toneladas/força-metro aqui, ok? Tá? Mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar essa viga aqui, ó. Eu tinha 3 pilares, agora tenho 2. Você fala, pô, deve ter aumentado os momentos drasticamente. Vamos verificar. O que eu tinha nessa viga aqui, ó? Originalmente, essa viga aqui, ó, ela tinha um momento fator de envoltório aqui, ó. Eu tinha esse gráfico de momentos aqui. Até vou abrir ela aqui para verificar o aumento da vertical, tá? Não que importa, mas a questão é, eu tinha esse gráfico de momento fator aqui, ó, onde ela gerava. Primeiro, ela gerava no pilar 4,8 toneladas/força-metro. Então, só isso aqui já é um pepino, porque vai gerar uma taxa de aço pesado do pilar. Daí ela tinha 11,8 toneladas/força-metro no positivo e 12,2 no negativo. Ok? Agora, primeiro, eu tirei um pilar, tá? Só de tirar um pilar, se o momento ficasse igual, tirei um pilar dessa região, já é uma economia gigante. Tá? Só porque eu tirei um pilar. Agora, e como que ficou a estrutura? Ficou assim, ó. Momentos, tá? Ok, aumentou os momentos? Sim, estou com 3 toneladas/força-metro aqui, 14 aqui. Eu poderia deslocar um pouquinho mais para fora para reduzir um pouquinho o negativo e aumentar o positivo, mas o positivo foi para 8. Aliviou bastante. Ok? E claro, estou tirando um pilar. Certo? Além disso, a flecha está mais controlada, porque negativo reduz flecha, ó, estou tipo com 1,8 milímetros de flecha aqui, 1,9 no infinito, ok? Tá? Enquanto que a mesma viga, quando ela tinha mais positivo, lembrando, o que momento fator positivo faz? Ele faz flecha, ok? Essa mesma viga tinha, verificar a flecha aqui, ó, 5,48 milímetros, ela tinha uma flecha positiva bem maior, por quê? Porque não tinha negativo, e para vantagem final, eu não estou gerando momento fator nos pilares. Ah, mas tem momento fator negativo pesado. Sim, ele passa pela viga que tem 13 e aqui tem 10, mas passa pela viga o momento. Então, o momento não fica no pilar, ele vem do balanço e vai para o vão interno. Então, alivia a estrutura. Entendido? Agora, significa que em uma concepção eu tenho que deslocar todos os pilares e nenhum pilar se cruzar na viga? Não, não significa isso. Por quê? Porque a vantagem que eu tenho nisso aqui é o quê? Eu alivio drasticamente os esforços gerados, os momentos do mais, gerado por peso próprio e sobrecarga. Porém, para suportar os esforços de vento, eu preciso de um pórtico ainda, ok? E quando eu faço isso, eu mal bem elimino pórticos. Claro, agora entra uma questão. Eu não posso eliminar alguns pórticos da obra e manter outros pórticos, a estrutura continuar eficiente? Sim, eu posso. Então, eu não preciso todos os pórticos da obra serem rígidos. Não, eu posso deslocar alguns pilares, principalmente quando eu mantenho os pórticos do eixo fraco, não foi o caso aqui, mas eu poderia manter alguns pórticos do eixo fraco e enfraquecer, digamos, e tirar só alguns pórticos do eixo forte. Ok? Eu poderia deslocar outras peças e tudo mais, eu poderia gerar um pilar parede, no caso, para ter uma rigidez maior. A questão crítica é que isso aqui permite uma padronização muito maior. Isso aqui vai aliviar a estrutura. Os negativos reduzem positivo, reduzem vão e pode economizar bastante. Entendido? Então, a ideia base é, quando que vai compensar isso aqui? Número 1. Tá? Outra questão que eu não abordei, mas uma outra vantagem que eu vou ter aqui é fundação de divisa. Vamos imaginar que aqui no fundo seja divisa. Eu tinha 4 pilares de divisa, agora não tenho mais, porque eu tirei eles da divisa. Okay? Então, se eu tenho uma fundação que fica na divisa, basicamente sempre compensa tirar o pilar da divisa. Okay? Então, a fundação fica na divisa, tira
o pilar da divisa, ok? Desloca ele, puxa ele, sei lá, 30, 40, 50 centímetros para dentro e você não vai ter problema com a fundação ser de divisa. Agora, não vai precisar colocar a viga de equilíbrio, não vai ter esses problemas. E claro, inclusive pilares da extremidade geralmente tem menos carga, ele vai puxar um pouco de carga dos pilares centrais que estão meio que no limite da carga. Entendido? Agora, outra situação que eu tenho que lembrar, eu vou planejar alguns pórticos que vão ser os de contraventamento. Esses pórticos eu não mexo. Os outros pórticos, que são os críticos de contraventamento, eu posso deslocar os pilares tranquilamente para fazer balanços, ok? E a questão é, os pilares internos eu vou tentar deixar eles no cruzamento de vigas. Por quê? Porque o ideal é que as vigas fiquem apoiadas direto sobre o pilar. Não é ideal fazer viga sobre viga sobre viga, ok? Aqui gerou alguns mecanismos de viga sobre viga. Você pode ver que todos os casos, ó, é uma viga que tem um pilar bem próximo. Então gera uma cortante pesada, mas é curto, ó. Essa viga aqui, ó, tem o P20 aqui perto, tem o P22 aqui perto, ok, essa viga aqui tem o P21 aqui perto. Então, ó, essa viga aqui, ó, tem 4 pilares próximos, então não é tão crítico, ok? Mas o ideal sempre é a viga encontrar no pilar quando eu vou interno, tá? Aqui não é tão crítico porque as cargas são menores, mas o ideal é a viga encontrar o pilar no vão interno, porque no vão interno não vai gerar momentos negativos no pilar. O momento negativo vai da viga da esquerda para a viga da direita, não gera no pilar, não é problema o pilar ficar ali. Ok? Já os pilares das pontas, é interessante eu deslocar ele um pouquinho para dentro, ok? Geralmente, se 20% do vão está tranquilo, isso aqui já elimina aqueles momentos fletores que as vigas geram nos pilares. Entendido? Tá? E assim eu consigo aliviar drasticamente a estrutura, porque um pequeno balanço alivia muito os momentos positivos. Entendido? Claro, você tem que estudar, dependendo do caso, vai ter uma concepção diferente que vai ser o ideal, mas esse é o conceito base, que você consegue aliviar a estrutura colocando pequenos balanços, deslocando pilares, sei lá, 50 centímetros, 1 metro para dentro, vai aliviar drasticamente esses momentos, vai gerar negativo, que reduz positivo, que reduz flash, no caso até para reduzir essas vigas ou, claro, não compensa. Uma viga de tensão eu não vou reduzir ela porque ela precisa de seção de concreto, porque os momentos são pesados e a cortante é pesada. Mas se não fosse o caso, eu poderia reduzir a viga porque ela teria uma flecha bem menor. Lembra aquela viga que estava falhando na flecha? Pois é, não está mais, ó. Aqui ela está em 2 milímetros. Se fosse por questão de flecha, eu poderia reduzir. Claro, por questão de armadura e tudo mais, não compensa tanto, mas por flecha eu poderia reduzir. Entendido? Mas essa que é a questão crítica. Quando for pensar em colocar os pilares, não pensa, vou colocar um pilar na quina. A quina é o pior pilar que você pode colocar um pilar. Quinas, digamos, das externas, né? As quinas internas, ok, mas as quinas externas, não compensa colocar o pilar ali, porque um pilar 1 metro para dentro, 1 metro para a direita, vai ajudar muito mais do que colocar o pilar bem no canto, né? Principalmente no canto extremo. Né? Os pilares de extremidade não é tão crítico, mas os pilares de canto são horríveis, porque eles vão ter esforços bem maiores. Tá? E não tem, tipo, não precisa colocar uma viga para travar o pilar, porque a laje em si vai fazer esse efeito. Ok? Tá? Aqui esse pilar não está travado por viga, não tem problema, ele está travado por laje. Claro, ainda tem que ter pórticos de contraventamento, que eu vou ter que planejar alguns para suportar a estrutura, mas não precisam ser todos os pilares da obra. São alguns pilares que tem que planejar por contraventamento baseado na altura do prédio. Okay, imagina que se fizer um prédio de 4 andares, não é uma questão que eu tenho que ter todos os pórticos ajudando, não. Se eu tiver uns 2 pórticos de contraventamento no eixo fraco, vai ser suficiente para a estrutura. Ok? De restante, eu faço os pilares padronizados. Por quê? Porque daí aqui, ó, eu vou ter uma fundação, vou calcular uma fundação, sei lá, para 38 toneladas, que é o pior pilar, e todas as fundações vão ser 38. Vai ter recálculo diferencial? Muito pequeno, porque quase todos os pilares têm mais que 30 toneladas. Então, o recálculo diferencial vai ser muito pequeno. Ok? Além disso, vai simplificar a obra, porque eu vou ter todos os pilares detalhados com basicamente a mesma armadura. O pilar de canto não sofre momento gerado pela excentricidade, claro, ainda sofre de vento e tudo mais, mas ele não sofre momento, pilar deslocado do canto, né? Não sofre momento igual ao pilar de canto e, consequentemente, eu tenho um pilar mais leve que tem que suportar apenas cargas gravitacionais. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Então, pare e pense na sua concepção. Onde que é o ponto ideal? E nunca é bem no extremo da obra, bem na borda da obra. É sempre deslocado um pouco para dentro, pegando mais carga e contribuindo igualmente para a obra. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Então, se você quiser saber mais sobre dimensão de concreto armado, dimensão de pilotis, eu tenho um curso de concreto armado e também de venda estrutural, que eu até demonstro conceitos similares. E até a próxima.